eu sou Adriana D'Agostini. Eu costumo dizer que eu nasci no meio do caminho, porque eu sou filha de caminhoneiro e na época a minha mãe acompanhava meu pai e eu nasci antes do tempo. Então eu nasci em Ponta Grossa, no Paraná, porque era o lugar onde eles estavam passando na hora. Mas eu sou criada, né, e tenho toda a minha infância no Rio Grande do Sul, em Erechim e mais no interior ainda de Erechim, que é a Vila Palmeira, que também foi um local de uma reforma agrária às avessas, né? Porque na época do Brizola foi feito uma desapropriação de áreas indígenas para o Banco de Terras, né? Na época, e aí outras pessoas adquiriram aquelas terras. Então, desde criança eu convivo com o conflito entre os indígenas caigangues e as outras pessoas que foram lá, né, adquirindo a terra pelo Banco da Terra, por uma reforma agrária bem equivocada, digamos assim, né? Eu via as falas, eu via os indígenas que sempre iam conversar com o meu avô, né? Que meu avô já era uma pessoa de esquerda, né? Então eles sempre iam lá conversar com o meu avô. Então, nesse sentido de ouvir as conversas e tal. Depois disso, né? A minha vida de criança foi então no campo, nesse lugar de Vila Palmeira. Estudei em escola multisseriada e foi uma experiência muito interessante a escola multisseriada. E depois tive que ir para a cidade, que é a Erechim, né, para poder continuar os estudos, porque ali só tinha até a 4ª série na época. Então, aí já é uma realidade, né, que a gente encontrava no campo, naquele momento, que hoje já está bastante diferenciado e principalmente pela luta do MST, né? Bom, mas daí, quando lá por 1985, quando foi anunciado pela primeira vez, eu era adolescente, no Jornal Nacional, a primeira ocupação de terras, por mais que tenha sido anunciado daquela forma, né, esdrúxula que a mídia burguesa faz, eu fiquei muito impactada. Eu fiquei pensando, gente, que pessoas de coragem, né? Como que eles têm coragem de fazer isso? Fiquei encantada assim com a ideia. Mas tá, é um encantamento ali de adolescência, né, e tal. Aí também eu li alguns livros que foram me direcionando, né, para essa questão de um pensamento mais livre, um pensamento pela América Latina, né? Que um deles foi o Diário de Motocicleta, né, do Che, maravilhoso. Esse livro para adolescente é incrível, né? Abre caminhos, eu digo. E depois eu li Olga Benário. Aí daí bate fundo no coração, né? E aí você toma um partido, você não tem mais como não tomar posição frente ao mundo, né? Então, enquanto criança e adolescente, início da juventude, foi essa a minha relação, assim, de admiração, de ouvir as notícias, né, pela televisão e das leituras, né? Então, foi por aí que eu fui mais ou menos conhecendo o MST, nessa fase da vida, né? E a faculdade? Daí eu entro na faculdade, no curso de Educação Física, e aí sim a universidade é uma mudança na vida da gente, né? Também um marco. Eu passei em Educação Física na Universidade Federal de Santa Maria. Ali logo eu comecei a militar. Eu já era capoeirista nessa época, então eu já tinha uma certa militância pela capoeira, pela cultura afro, né? Junto com o movimento negro. E aí, quando eu entro na universidade, eu entro também no centro acadêmico do meu curso e começo a participar da vida do movimento estudantil.
Pela capoeira e pelo projeto que eu assumi ali junto com a capoeira, eu conheci a professora Ingrid Becker e ela tinha um projeto que se chamava Criança Cidadã. E esse projeto oferecia atividades e estudos, né, claro, dentro de uma perspectiva crítica para escolas ou movimentos de periferia. Então eu fui oferecer, no primeiro momento, capoeira para escolas de periferia. Logo depois, daí nesse ano, que foi 1998, a gente participou no 7 de setembro do Grito dos Excluídos. E no Grito dos Excluídos, a maioria era um pessoal do MST, né, o Movimento Sem Terra, que estava puxando e estava à frente da organização do Grito dos Excluídos. E aí foi meu contato mais próximo, né, com eles nessa minha trajetória de vida. E aí a gente ficou sabendo que eles estavam organizando um assentamento modelo agroecológico no bairro Santa Marta, que era um local onde era o lixão da cidade, e eles tinham sido feito um aterro desse lixão, e eles então, uma parte ainda continuava lixão e a outra parte tinha virado esse assentamento, que ia ser um assentamento modelo, com poucas famílias, mas com um processo muito interessante. Então a gente ofereceu as atividades desse projeto que nós participávamos aí para esse assentamento modelo, que tinha muitas crianças ali. E aí então a aproximação também se fica mais próxima ainda, né? E a gente consegue então trabalhar e aprender muito com o MST no sentido de organizar os mutirões. Esse assentamento era muito interessante, gente. Ele era, as casas eram ao redor, assim, num redondo. A parte do meio era as questões comunitárias e, inclusive, o local onde as crianças ficavam, né, brincavam, tinham seus espaços, eram no meio. Então aí a gente construiu, em forma de mutirão, parques infantis, né? Balanço, gangorra, escorregador, tudo com material reciclável que tinha lá ainda, né? De que a gente pôde pegar do próprio lixão, de questões que a gente ia recolhendo e dando tratamento para esse material para poder fazer os parques infantis. Tínhamos aulas de diversas coisas, construímos o campo de futebol, tudo isso em mutirão. E ao mesmo tempo aprendemos muito de agroecologia, porque depois das casas, então, tinha a plantação, né? E essa plantação, então, eram feitas, tinha formas de mandalas, mas não tantos, eram mais canteiros mesmos. A plantação era voltada para hortifruti, mas principalmente hortaliças. E aí a gente aprendeu muito no sentido de que flor você coloca junto com a alface, que ervinha você planta junto com o tomate, né? Então, muito como fazer a compostagem, né, e tal. Então foi um processo muito interessante de trabalho conjunto que ampliou minha admiração pelo MST assim enormemente. Como eu estava na educação física na época, né, na construção dos parques, dos espaços de lazer e cultura, né? Então, nesse sentido, sim, teve produção acadêmica, estudos sobre isso, né? A gente buscou bastante elementos nos estudos da cultura popular e em atividades ao ar livre, né? Também tivemos algumas atividades com um pesquisador que ia para a universidade pelo DAD, que era o Hildenbrand, que também nos ajudou a pensar como fazer, né, essas atividades e pensar elas teoricamente também, né?
Outra pessoa que nos ajudou bastante foi o professor Wilson, que tinha uma experiência de construção de circuitos e atividades ao ar livre para a educação popular, né? Então, nesse sentido, sim, agregou muito à universidade. Mas outra coisa que agregou foi poder participar das reuniões dos núcleos de base nesse assentamento, das assembleias nesse assentamento, das crianças, né, que eram incríveis e que brincavam de fazer assembleia, que brincavam de... eles mesmos se organizavam dessa forma. Então, isso agregou na minha militância no movimento estudantil, em como a gente propunha também as formas de organização dentro do CA e depois do DCE, né? A gente participou do DCE também e depois das executivas de curso. Então foi crescendo, e esse aprendizado com o MST desde a graduação me ajudou muito a me tornar uma militante, né? E pensar o como fazer isso. Mas daí antes disso eu faço mestrado aqui na UFSC. E no mestrado aqui da UFSC eu só participei como observadora do encontro de Sem Terrinhas, do trabalho que a Bel acho que nem sabe que eu sabia, mas porque eu era só uma estudante observadora, do trabalho que a Bel e o Edgar faziam nas escolas, porque eu fiz meu mestrado na educação física aqui, então tive contato mais com o Capella e com o Edgar e o Maurício, e por tabela daí ficava sabendo também dos trabalhos da Bel, tá? Então ali nesse momento foi só como observadora, eu não tive uma integração. Depois disso eu fiquei meio no limbo, né? Depois que a gente acaba mestrado a gente fica meio no limbo. Então o Mauro já estava na Bahia, já estava trabalhando lá com o Pronera da UNEB, que é a Universidade Estadual, e tinha muito contato com a Secretaria Estadual do MST da Bahia, que estava em Salvador. E aí ele me diz assim: Adri, vem pra cá porque o MST aqui também precisa de muita ajuda e tal, tem muita coisa para fazer, se tu tá aí meio no limbo, vem pra cá. E eu fui. E lá eu trabalhei muito, então, dentro dessa secretaria, ajudando a formular e organizar os cursos, tanto de elevação de escolaridade, quanto de formação de professores para alfabetização, que isso era conjunto. Conheci muitos acampamentos e assentamentos, viajei muito no interior da Bahia toda fazendo esse trabalho. Lá a gente também fez esse trabalho em pelo menos 2 assentamentos de construção dos espaços de esporte e lazer e dos parques infantis por mutirão, que foi muito interessante também. Então lá eu tomei conhecimento também mais, né, dos estudos sobre o MST, das teses, das dissertações, e acabei fazendo meu doutorado na Federal da Bahia com a Celi Tafarel, que é super envolvida com os movimentos sociais, principalmente com o MST. E a minha tese é sobre a educação no MST, né? Ou seja, como que a educação no MST e a educação brasileira se contrapõem ou se encontram, né? E daí, a partir dessa tese, é que eu faço concurso aqui na UFSC, em outros lugares, mas aqui na UFSC eu fiquei em primeiro lugar, fui chamada por primeiro, e entro na UFSC num curso de educação do campo em 2010. Então, quando eu entro, eu já vou conhecer aqui, né, o MST, o Pronera, e faço o meu grupo de alternância no assentamento José Maria. Porque o curso de educação do campo tem tempo universidade e a alternância é tempo comunidade. Então eu fico exatamente com o grupo das pessoas acampadas e assentadas e vamos ter como campo o assentamento José Maria. E aí é a minha vinculação, né, primeira aqui com Santa Catarina, mais profunda, né? E daí nisso a gente vai construir tanto questões teóricas, de extensão, de aula e pesquisa.
Aí acontece cursos de especialização, que a Célia e a Bernadette estavam à frente e que eu entro também. Vão ter vários, né? Todo ano tinha um encontro dos educadores do MST, onde as escolas, as pessoas das escolas iam então para esses encontros, né? E tinham convidados para fazer falas, oficinas e tudo mais. Aí eu sempre participei desses encontros, né? E também comecei um trabalho na escola José Maria de revisão, né? De elaboração do projeto político-pedagógico, que a minha área sempre é vinculada à escola, né? Escola pública. Então eu trabalho com organização escolar, com projeto político-pedagógico, currículo. E a gente fez todo um estudo de um ano inteiro junto com os professores. Eu ia para lá, né? Ficava na casa da diretora e os professores eram muito dispostos, assim, muito aguerridos, sabe? E a gente então realizou os estudos teóricos que eram necessários e os grupos de trabalho para a elaboração desses projetos políticos pedagógicos. Na época a gente tinha até recurso, porque tinham programas como, na época era a Escola Ativa, agora é a Escola da Terra, né? E tinham outros programas que as escolas podiam acessar para formação, que aí era possível, por exemplo, pagar a passagem para a gente poder se deslocar e fazer essas atividades lá no assentamento. Então, nessa época, por vários anos, eu trabalhei com a escola José Maria, a Sandra trabalhou com a Paulo Freire, né? E a gente foi ajudando a construir as propostas dessas escolas, então, sempre em debate, sempre em conjunto, sempre compreendendo a relação entre teoria e prática, né? Que depois, né, politicamente, a coisa enfraquece ali, né, as relações ficam mais difíceis e também não tem auxílio de recurso mais para essas questões e então ficou meio paralisado esse processo junto com as escolas. Mas deixa eu dizer mais uma coisa, desse processo, gente, num dos encontros, foi muito interessante porque a gente o Mauro estava à frente de um projeto do Pronera aqui e a gente conseguiu montar junto com os grupos de professores de escola esse livro que se chama Escolas de Assentamentos em Santa Catarina. E esse livro aqui, então, ele tem uma parte das questões teóricas, né? Mas tem outra parte que são os estudos das escolas de Santa Catarina que participaram desse encontro, que estão aqui registrados. Então esse livro eu considero muito importante, porque aqui tem a experiência da escola Paulo Freire e da Semente da Conquista, da escola José Maria, da escola de Fraiburgo, tá? E ainda outros trabalhos da época por professores dos assentamentos, tá? Então eu acho esse livro uma preciosidade no sentido do registro dessas experiências, né, nesse período histórico. Isso é muito, muito legal, porque, olha, se tem escolas no campo, né, e inclusive dentro de assentamentos e que atendem várias comunidades ao redor, é porque o MST estabeleceu essa luta, né, essa reivindicação, foi negociar nas prefeituras para que existisse isso, foi em busca das formas de obter projetos, né, com recurso para ampliação das escolas, para reforma das escolas, porque as escolas multisseriadas eram muito pequenininhas, né? E, portanto, quando você passa a ter no campo não mais só de primeira a quarta série ou de primeiro ao quinto ano, né? Mas sim você passa a ter os 9 anos do ensino fundamental, você passa a ter ensino médio na área rural, você precisa de
de muita força política e determinação para que aquela escola exista naquele território. E o MST bancou essa luta, né? E claro que parte das comunidades que não eram propriamente do MST, também perceberam a importância e se colocaram no processo, né? Outros já não, né? Outros se conflitam com isso, mas se hoje existem escolas, né, bem estruturadas, mesmo que com os problemas geral da educação brasileira, né, de financiamento, manutenção, formação, o MST com certeza é responsável, e isso vai para além do assentamento, do acampamento, né? A outra questão que eu penso que é bastante importante e que o MST deixa sua marca é que a escola, a identidade de uma escola, né? A identidade de uma escola do campo, como pensar uma escola do campo. Por mais que hoje esse movimento já esteja mais enfraquecido, né, de formação pela perspectiva do MST, a herança cultural e política permanece. Então, nesse sentido, eu acho bastante importante. Então, hoje nós temos como educação no campo e como processo de escolarização, desde a educação infantil até os cursos de pós-graduação. Então, olha, a gente abarca, né, aí no campo todos os níveis de escolarização. E isso sim se deve ao MST, porque o filho do agricultor médio ou do agronegócio se retira desse espaço para fazer sua faculdade num outro lugar. Às vezes retorna, às vezes não. Já o MST garantiu que isso acontecesse também nos espaços do campo, né? Então esse processo me parece ser muito importante e que é para além do MST. A outra questão é essa identidade, né? Para uma educação, uma identidade que vincula a realidade brasileira, a questão social junto às questões didático-pedagógicas, né? Juntando aí conhecimentos da sociologia, da filosofia, da história, né? Bom, de todas as áreas de conhecimento para compreender a realidade e a formação brasileira, né? Do povo brasileiro. Acho que essa é uma contribuição enorme também do MST. E outra marca é a questão artística e a questão do artesanato, né? Porque com a mística, com a questão de sempre ter algo artístico ou de artesanato, como por exemplo a capa desse livro, né? É foto de um artesanato e outras coisas, né? Então as escolas são sempre muito bonitas nesse sentido do paisagismo, das pinturas, da simbologia que está colocada, né? E que isso também educa as novas gerações, ou pelo menos, né, gera curiosidade para saber como, quem, por que fez aquela arte ali naquele lugar. Então acho que isso também é uma forma, é uma herança, né? E é uma forma de perpetuar essa perspectiva educacional, né, que vai para além do quadrado da sala de aula, né, que pensa num conteúdo que é contextualizado, que precisa ser contextualizado e que precisa ser contextualizado e reconhecido a realidade para poder superar essa realidade. Eu acho que a universidade contribui quando realiza pesquisas e estudos, quando demonstra potencialidades e fragilidades, né, que estão colocadas no processo, quando proporciona, por exemplo, que grupos de estudantes universitários conheçam um assentamento, um acampamento, quando no próprio conteúdo, né, de um curso de licenciatura, por exemplo, a gente trabalha com a possibilidade de construção de um currículo ou de um projeto político-pedagógico a partir de outras perspectivas que não só a
a oficial, digamos assim, né, a estatal, ou, por exemplo, a BNCC, quando você demonstra outras relações e outras possibilidades. Então, eu acho que isso contribui do MST, claro, para a universidade, mas da universidade para o MST no sentido da formação teórica mesmo, né, do fortalecimento, da compreensão do que se está tentando fazer, né? Então, essa relação de praxis, eu penso que a universidade contribui sim com o MST. Agora, claro que na universidade, os grupos que se envolvem e que fazem essa relação são muito poucos, né? Então, isso não é geral na universidade. São alguns grupos que conseguem ter essa relação e pensar ação conjuntas, né? Inclusive como proponente dos cursos, a certificação dos cursos, para que eles possam, né, ter a sua vida acadêmica aí também certificada, né? E poder depois acessar um emprego, uma outra a continuidade dos estudos. Então acho que por aí também é um elemento bastante significativo de contribuição da universidade com o movimento. O primeiro é coragem, eu acho, que foi a minha primeira observação lá quando eu vi o anúncio, né, de que tinha tido uma ocupação. Então, a primeira questão é coragem para fazer o que se deve fazer, né? O que vai pensar a construção do que é comum mesmo, do que é para o coletivo, né? A outra questão é o coletivo, né? A necessidade da gente ter decisões coletivas, o respeito a esse coletivo, né? Isso foi uma questão que me marcou. E o senso de justiça também, né? De que a gente precisa se indignar e que essa indignação precisa gerar uma ação para mudar a situação que está incomodando aí, né? E que esse incômodo não é um incômodo individual, mas sim um incômodo social, um incômodo coletivo, um problema social, né, como diria o Florestan Fernandes. Então, acho que esses elementos me ajudam a me construir como uma defensora da universidade pública, como na época que eu estive à frente do sindicato, né, a ter coragem e tomar as decisões e pensar as metodologias a ser utilizadas para a gente conseguir melhorar a relação sindical. Acho que esse foi um movimento importante também, né? E que eu me aportei muito no MST. E a outra questão que eu penso muito, né, no MST, que faz parte da minha vida, é pensar como é que a gente resolve situações, né? Então, resolver situações não complicando elas, né? Mas sim pensando qual a solução sensata e simples. Então, uma cartilha do MST bem antiga, que eu sempre revisito, é uma que é como conversar com o povo, né? E como a gente deve, então, tornar mesmo os estudos que a gente faz na universidade, né, uma comunicação que chegue às pessoas, que diga o que você de fato quer dizer, né, e que possa ter um retorno do teu, né, do receptor dessa mensagem. Então esse eu acho que é outro elemento que eu aprendi com o MST, aí, né, nos assentamentos, nos acampamentos, nas marchas, né. As marchas também são outros elementos que me emocionam muito, né? Penso assim na grandeza que eram as marchas e no quanto elas tocam, né, as pessoas, sensibilizando para a causa. Acho que esses são elementos que eu considero importantes. Então, a gente vive num momento muito complicado, né? E isso não é só de agora, né? Já me parece que de uns 10 anos para cá, na última década, né? A última década a gente
talvez até mais do que a última década, nossa, pensando agora, porque a correlação de forças está muito difícil. A política neoliberal e a política econômica escolhida, né? Escolhida não, adotada, né, pelo Brasil em toda a configuração internacional, ela é muito pesada no sentido do que pode ser avanço para a classe trabalhadora, né? Então, o que a gente vê? A gente vê um processo de desindustrialização, uma reorganização do celeiro do mundo, né? E, portanto, o agronegócio toma uma importância econômica bastante grande, um processo aí de mecanização e de digitalização também dos processos de trabalho, que ao invés de nos ajudar, né, a ter uma vida melhor, nos causa um problema ainda maior dentro da lógica capitalista que vivemos. Então, nesse jogo a gente percebe uma opção, né, de dar muito mais força, crédito ao agronegócio do que à agricultura familiar ou à reforma agrária. Então, a reforma agrária meio que sai do cenário, né? Sai da agenda. E, portanto, o que acontece agora são a manutenção dos assentamentos, né? E algumas migalhas em projetos, né? No Pronera ou algum outro tipo de projeto aí pela CKD. Então, esse processo de muitos anos sem haver novos assentamentos para poder, de fato, né, dar uma perspectiva de futuro, uma perspectiva melhor de vida para quem está acampado, para quem é um sem terra, causa um desânimo. Causa um desânimo e causa uma urgência em como resolver o problema da sua família, né, que vai passar por dificuldades, que está morando precário, né, que tem questões de saúde envolvidas, as questões educacionais que sempre também estão aí numa peleia, né, e portanto isso faz com que parte dessa população recue para poder sobreviver. Parece uma contradição, né? Um movimento que se organiza para poder passar da sobrevivência para a vida, nesse momento, com essa quebra, com esse abismo, né? Nesse jogo de força entre a direita, conservadorismo, agronegócio, empresariado, capital financeiro e o popular, os trabalhadores, fica ainda maior e, portanto, para sobreviver eles têm que deixar inclusive essa perspectiva de movimento pela busca do viver. Então isso eu vejo como um desequilíbrio, né, de forças, mas ao mesmo tempo o rumo, né, que o Brasil escolhe e faz em relação à sua economia, em relação à economia internacional. A luta continua e aí, né, essa é a questão. Como que a gente pensa essa consciência de classe, né? Porque nós somos maioria como trabalhadores, para romper essa lógica que é econômica, capitalista, e não pelo bem de todos de fato, né, e pela prosperidade das pessoas, que é isso que nós queremos.